tudo bom com vocês? Vamos continuar o assunto de termoquímica. Vamos falar sobre entalpia de formação. A entalpia padrão de formação, ela é a variação da entalpia envolvida na reação de formação de um molde ou molécula, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero formar a molécula de H2O, eu tenho aqui uma molécula, certo? Então, para se formar essa molécula, a gente tem uma entalpia de menos 68,3 quilocalorias. Isso quer dizer o seguinte, que houve a liberação dessa energia. Já para formar uma molécula de O3, de ozônio, né, houve a absorção de 34 quilocalorias para cada molécula, tá bom? Para cada mol de moléculas, vamos dizer assim. Mol de moléculas, tá? E quem são essas condições padrão? Essas condições padrão, para que isso ocorra, para a gente ter esse valor aqui, ela equivale a uma pressão de 1 atm, uma temperatura de 25 graus Celsius, e se a gente estiver tratando de soluções, a uma concentração de 1 mol por litro, tá bom? O que a gente tem aqui nessa tabela? Temos valores de entalpia de formação para algumas substâncias. Por meio desses valores, calcula-se o ΔH de muitas reações, tá bom? Então, por exemplo, para a formação do O3, a gente tem essa entalpia de formação. Para a formação, por exemplo, do SO2, a gente tem essa entalpia de formação. Então, a gente tem aqui diversas substâncias e para cada uma, a entalpia para formar ela, tá? Vamos aqui ver uma lei muito importante, que é a lei de Hess. O que é que diz essa lei? O médico e químico suíço Germain Henri Hess viveu toda a sua vida na Rússia e é considerado o precursor da termoquímica. Em 1840, ele constatou a seguinte lei. O que é que diz a lei de Hess? A variação de entalpia envolvida numa reação química sob certas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos. Ou seja, eu tenho os reagentes com uma entalpia e tenho os produtos com entalpia. Ok. Seja a reação executada por uma única etapa, ou seja, em várias etapas sucessivas. Então, diz o seguinte, que o ΔH, numa reação química, não importa como ocorreu, as etapas que ocorreram para transformar esse reagente em produto. Se eu tenho um determinado reagente com a entalpia e um determinado produto com aquela outra entalpia, o ΔH vai ser o mesmo, independente do que aconteceu nesse meio do caminho, certo? Em outras palavras, o valor do ΔH de um processo não depende do número de etapas, A gente pode ter etapas intermediárias, que são reações intermediárias, para sair do reagente e chegar no produto, Então, essa aqui é a lei de Hess. ΔH da reação vai ser igual ao H dos produtos menos o H dos reagentes, a entalpia, certo? Essa lei permite trabalhar com essas equações químicas como se fossem equações matemáticas, efetuando o cálculo do ΔH de uma reação X pela soma das reações de ΔH conhecidos, cujo resultado seja a reação X. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, a combustão incompleta do carbono, produzindo monóxido de carbono, Então, a gente chama de combustão incompleta, porque houve a produção do CO, tá? Se a gente quisesse uma combustão completa, teríamos formação de CO2 sem essa formação do CO, tá? Então, toda vez que vocês verem a combustão que tem um monóxido, é incompleta. O dióxido, Se for só dióxido sem monóxido, aí é a combustão completa, É impossível medir com precisão o ΔH dessa reação, pois na prática não se consegue parar a oxidação do carbono exatamente no estágio correspondente à formação de CO. Sempre acaba formando um pouco de CO2. Porém, podemos obter experimentalmente a variação da entalpia das reações abaixo em um calorímetro e a partir desses valores chegar ao valor da variação da entalpia na equação X. Tá?
Então, podemos utilizar essas duas equações, certo? Equação 1 e equação 2, para poder chegar na entalpia, nesse valor aqui que a gente quer. Então, aqui abaixo, no nosso materialzinho, temos explicando tudo o que foi feito aqui, para se chegar nesse ΔH, tá certo? Então, pegamos a equação 1, e o que é que foi feito? Multiplicamos por 2, certo? Então, aqui como tinha 1, passou a ser 2. Aqui tinha 1, passou a ser 2. Aqui também tinha 1 e passou a ser 2. E o que aconteceu com o ΔH? Se eu multipliquei a equação inteira por 2, 2 vezes 94,1 é quem? 188,2. Então, esse aqui também foi duplicado. Peguei a equação todinha e multipliquei por 2. Então, o ΔH também vai ser multiplicado. Ok. O que é que a gente faz aqui? Invertendo a equação 2, o que é que a gente fez agora? Isso aqui foi a primeira manipulação com a equação 1, né? Vou mudar de cor aqui, vou colocar azul, certo? Não, azul não, vou colocar verde, pronto, para não confundir. Aí dessa equação 2 aqui, o que é que a gente vai fazer com ela? Vamos descer. Para essa equaçãozinha 2 aqui, a gente inverteu, certo? Então, o CO2, se a gente observar aqui, ó, o CO2 estava no produto, certo? E o que é que a gente tem no reagente? Reagente CO e O2. E esse ΔH está com um valor negativo aqui, menos 135,4 quilocalorias. Quando a gente inverte essa equação, o que é produto torna-se reagente, o que é reagente torna-se produto, e esse valor aqui do sinal ele muda. Vamos observar o que aconteceu. CO2 estava no produto, virou reagente. O CO e o O2 que estavam no reagente viraram produto. E aqui a gente passou até o quê? Mais 135,4 quilocalorias, tá bom? Então, passamos a ter duas novas equações. Essa daqui, que equivale à primeira que a gente multiplicou por 2. Então, aqui a gente pegou a primeira e multiplicou por 2. E nessa segunda, o que é que a gente fez aqui? Invertemos, certo? O que era produto virou reagente, o que era reagente virou produto. E o ΔH teve o seu valor invertido. Bom? E agora o que é que a gente faz? Soma. Vou deixar aqui para... Deixa eu ver se dá para visualizar. Dá não. Vamos descer aqui. Pronto. Então, a primeira que foi multiplicada por 2 está aqui. Certo? A segunda, que é a amarelinha daí que a gente inverteu. O que é que a gente faz? A gente soma. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar esses dois verdinhos. Certo? Pegar a canetinha aqui rosa. Se a gente for olhar, quem são os reagentes? Os reagentes... Deixa eu apagar, fazer um negócio bonito. Deixa eu ver se tem outra cor aqui. Rosa claro. Vamos ver se dá certo. Quem são os reagentes? Nesse primeiro, aqui temos o quê? Os reagentes. E nessa segunda equação, o reagente só um, né? Um reagente aqui. Certo? Vamos colocar os produtos aqui. Vamos marcar os produtos. Aqui temos os produtos. E aqui temos os produtos. Tá bom? O que é que a gente faz? Se, como nessa primeira, a gente tem aqui aparecendo 2CO, que aparece aqui como produto, mas na equação de baixo vai aparecer como reagente, o que é que a gente faz? 2CO2 e 2CO2, então a gente risca esse CO2, porque apareceu de um lado como produto e do outro lado como reagente, então a gente elimina. O que sobrou, a gente escreve aqui embaixo, tá? O que foi que sobrou? 2C2 e 2O2, certo? Então, a gente escreve aqui embaixo. E desse outro lado, sobrou quem? 2CO e 1O2, certo? A gente escreve aqui. Deixa eu ver.
Só um detalhe para não passar batido, né? Já ia passar batido. Outra coisa, aqui no O2 a gente tem 2O2 e aqui a gente tem um O2, certo? Podemos riscar como a gente fez com o CO2? Não, porque estão em quantidades diferentes, certo? Então a gente faz 2 menos 1 dá 1. Como tem mais no reagente, então esse CO2 vai aparecer aqui no reagente, certo? 2 menos 1 dá igual a 1, então ele vai aparecer aqui no reagente, tá bom? Então, fazemos essa soma e aqui menos 188,2 mais 135,4 dá quanto essa soma? 52,8 quilocalorias. E então, temos a formação aí do CO, certo? Então, deixa eu ver aqui. Então, temos aqui a equação, tá bom? Certo? De uma combustão incompleta do carbono, gerando CO2, CO, né? Então, que é essa equação daqui de cima, que a gente não sabia qual era o valor desse ΔH. Certo? Então, fazemos manipulações e conseguimos encontrar o valor desse ΔH, que é esse valor aqui embaixo, menos 52,8 quilocalorias. Bom, vamos avançar, certo? Então, aqui no material, o processo para somar as equações químicas segue as etapas, então vocês vão olhar essas etapas bem direitinho. Eu vou dar uma avançada aqui na aula, tá? Cálculos de ΔH a partir das entalpias de formação. Então, por exemplo, a gente tem a reação genérica A, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, dando Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão, certo? Então, A, B, Czão e Dzão, eles são as substâncias que participam da reação química, tá? E Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes dessa equação que torna essa equação balanceada, tá bom? Então, Azinho é a quantidade de vezes que o A aparece e assim por diante. Bzinho, a quantidade de vezes que B aparece e por aí vai, tá bom? Então, desse modo, temos o quê? Que o ΔH de formação de A, né, trata-se a entalpia de formação de A, do mesmo jeito ΔH de formação de B, entalpia de formação de B, ΔH de formação de C, a entalpia de formação de C, e ΔH de formação de D, a entalpia de formação em D, né? Nesse caso aqui, podemos considerar em quilocalorias por mol, dependendo da reação, quilojoules, ou seja, energia por mol, tá bom? Pode ser só calorias por mol, quilocalorias por quilomol, depende, né? Cada caso é um caso, desde que seja energia por mol, tá? Nesse caso aqui, as entalpias do reagente vai ser quem? Vai ser, vamos pegar aqui, vai ser a entalpia de formação de A, que é multiplicado por quem? Pela quantidade de vezes que essa molécula, esse mol de moléculas de A aparece, certo? Mais a entalpia de formação de B, vezes a quantidade de vezes que o B aparece, tá bom? Se aparecer só uma, vai ser aquele valor. Se aparecer duas, a gente multiplica por 2, 3 multiplica por 3, assim por diante. Produto do mesmo jeitinho, né? A entalpia de formação de C, a entalpia de formação de D, tá? E os valores que multiplicam C vezes a entalpia de C e D vezes a entalpia de D. Tá bom? Então, isso aqui não esqueçam de fazer essa multiplicação, senão vai estar errado. Tá bom? Então, como é que seria o ΔH da reação? Vai ser o H dos produtos menos o H dos reagentes, certo? O que a gente observa aqui? Então, o H dos produtos a gente já tem, certo? Quem vai ser o H dos produtos? Vai ser aqui. Então, a gente só faz jogar aqui, tá?
E o H dos reagentes, a gente só faz lançar na equação. ΔH vai ser igual a formação do produto menos H de formação dos reagentes. O que é que a gente observa? Se no início eu tenho muita energia aqui nos reagentes e pouca energia nos produtos, se eu pegar a energia dos produtos e subtraída do reagente, vai dar negativo, porque a dos reagentes vai ser bem maior do que a dos produtos. Né? Então, se eu pegar um valor pequeno, subtrair um valor grande, o valor vai dar negativo. Certo? Então, quer dizer o seguinte, que se esse meu ΔH ele for negativo, vai dizer que o H dos reagentes é muito maior do que o H dos produtos. Certo? Porque se eu pegar produtos menos reagentes, um valor pequeno menos um valor grande vai dar um valor negativo. Certo? Logo, o que acontece? Se antes, que eu tinha o quê? Antes da reação, eu tenho o quê? Reagentes. Certo? Reagentes. E depois da reação? Depois, o que é que eu tenho depois da reação? Tenho produtos. Belezinha? Se antes, vamos pensar, vamos raciocinar. Vou pegar essa caneta aqui bem. Se antes, nos meus reagentes, eu tinha muita energia, e aqui nos produtos eu tenho pouca energia, então o que é que aconteceu? Perdeu-se energia, certo? Houve uma perda energética. Então essa energia ela foi liberada, certo? Esse ΔH ele é negativo e a gente vai dizer que a reação ela é exotérmica, certo? Mas se a gente tiver diferente, vamos pensar numa situação diferente. Em vez de muita energia, vamos pensar aqui diferente. Agora isso aqui que surgiu. Vamos pensar aqui diferente. Vou pegar a canetinha aqui. Vamos dizer que no reagente eu tenho pouca energia e nos produtos eu tenho muito. Vamos dizer que aqui eu tenho muita energia e aqui eu tenho pouca energia. Então, se eu pegar um valor grande e subtrair de um pequeno, esse valor vai continuar positivo. Então, o ΔH da reação vai ser maior que zero, certo? Então, se nos reagentes eu tinha pouca energia e nos produtos eu tinha muita energia, houve uma absorção energética aí, certo? Então, essa reação para ocorrer, ela absorveu energia do meu externo. Logo, chamamos essa reação de endotérmica. Tá bom? Vamos ver que o material fala disso. Certo? Vamos voltar aqui. Um exemplo. Vamos botar aqui um exemplo aqui para vocês pegarem. Qual o valor da variação da entalpia da reação de redução da hematita com monóxido de carbono para obtenção do ferro metálico e gás carbônico? Então, a gente tem aqui a hematita. Deixa eu apagar aqui que eu quero não. A gente tem aqui a hematita, certo? Essa hematita reagindo com o monóxido de carbono, tá? E vai formar o ferro metálico sólido aqui, ó. E vai liberar gás carbônico, tá bom? Aqui eu tenho os valores da formação de cada uma dessas substâncias, tá bom? Vamos deixar colorido, rapaz. Tive uma ideia aqui. Vamos deixar isso aqui bem colorido pra gente pegar melhor. Deixa eu pegar uma corzinha aqui, amarelo. Vamos lá. Fe2O2. Fe2O3, tá? ΔH de Fe2O3 é menos 9.000. Pegar outra cor aqui, um azul. Pronto. CO. Cadê o CO aqui? CO menos 26,4. Pegar outra cor aqui, verde. Fe2 sólido. FO2 sólido. ΔH é 0. E aqui outra cor. Pronto, vamos pegar o rosinha. CO2. O ΔH de CO2 é menos 94,1. Tá bom? Então, podemos calcular a variação da entalpia da reação.
o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada entalpia de formação e vai multiplicar pelos coeficientes, tá? Então, o que é que a gente pega? Os produtos, certo? H dos produtos, e vai subtrair de quem? Dos H's do reagentes, certo? Então, para poder ter esse valor aqui, certo? O ferro, vamos pegar aqui o ferro. Qual é o valor da formação, do ΔH de formação do ferro, não, da hematita? Da hematita é menos 196,5. A hematita tá onde? Tá no reagente, então ela vem pra cá, né? Cadê a hematita? Tá aqui, certo? Depois a gente substitui por esse valor aqui, tá? E a hematita, qual é o coeficiente? Na reação balanceada, 1. Então, ela vai ser multiplicada apenas por 1, tá bom? Vamos pegar o outro reagente, o monóxido de carbono, CO. Se é reagente, ele vai aparecer aqui no reagente. Então, vamos circular aqui onde a gente vai colocar o ΔH CO, que é 26,4. Então, a gente coloca aqui, tá? Esse CO aparece quantas vezes aqui? Qual o coeficiente? 3. Então, a gente vai pegar o valor e multiplicar por 3. O ferro metálico, tá aqui em verde. Ele é o que? Produto, vem depois da seta, produto. Tá? Então, o produto vai aparecer aqui. A gente tem aqui o ferro metálico, certo? ΔH0. Ele apareceu quantas vezes? 2. Tá? Nesse caso aqui não vai ter muita importância, porque 2 vezes 0 é 0. Tá? Mas a gente tem que colocar aqui para aprender. E o CO2 de rosinha aqui. CO2 está onde? Está nos produtos. Então, a gente coloca aqui no H dos produtos. Tem um valor de quanto? Menos 94,1. Tá? E aparece quantas vezes? 3. Então, a gente multiplica esse valor por 3. E nosso resultado, quanto é nosso resultado? Me digam quanto é nosso resultado. Entalpia. ΔH menos 6,6 quilocalorias, certo? Deu um valor negativo nessa nossa soma, então quer dizer o quê? Que essa reação de redução da hematita tem um valor de menos 6,6 quilocalorias. Como liberou, né, perdeu calor, então essa reação ela é exotérmica. Tá bom? Vamos descer. Então, aqui temos a nossa listinha de exercícios, certo? Primeira questão. Quando 0,5 mols de etanol líquido sofre combustão sob uma pressão constante, produzindo CO2 e H2 gasosos, a energia liberada é de 148 quilocalorias. Então, se eu tenho 0,5 mols de etanol, quase que não sai agora. Etanol. Eita, letra bonita. Qual foi o valor? 148 quilocaloria, tá? Se eu tiver 3 mols de etanol, quanto que eu vou ter de liberação? Então, aqui segue regra de 3, tá? Aí, aqui a gente tem as opções para você marcar qual valor aqui vai dar, certo? Pergunta-se também. Vou marcar aqui, deixa eu pegar aqui, Rosinha. A entalpia dos produtos em relação aos reagentes é o quê? Então, a gente vai ter a opção menor, maior, menor, maior, menor, certo? Então, ele quer saber o quê? Se esse H dos produtos é maior do que H dos reagentes ou o H dos produtos é menor do que o H dos reagentes, certo? Nesse caso aqui, temos várias dicas, certo? E porque a primeira dica é a energia liberada, certo? Liberação de energia, perda energética. O que acontece? A entalpia dos produtos, ela vai crescer, vai diminuir,
certo? Então, vamos pensar nisso aí, tá? Questão 2. Analise as reações termoquímicas a seguir com seus respectivos valores de variação de entalpia e classifique-as como endotérmica e exotérmica. Então, você vai pegar aqui, vai ver a reação química que aqui no caso é de formação de CO2. Então, a gente tem uma reação aqui com sinal, certo? Essa outra aqui, letra B, a gente tem outra reação química com sinal. Na letra C tem outra reação química com sinal. Aqui na letra D com outro sinal e na letra E também com outro sinal, certo? Então, você vai ver se ela é positiva ou se ela é negativa e vai ver. Pode ser endo, pode ser exotérmica, certo? Então, a gente vai analisar isso aí, vai ver. Olha e pensa, aí para escrever em cada um o que é. Questão 3. Os romanos utilizavam a cal com argamassa nas construções rochosas. CaO era misturado com água, produzindo hidróxido de cálcio, que reagia lentamente com o dióxido de carbono, dando calcário, certo? Então, aqui a gente tem uma reação química, tá? A gente tem uma reaçãozinha química aqui balanceada, certo? E eles querem que você quer a resposta da variação de entalpia. Então, aqui não tem muito o que fazer, não. Quer dizer, tem, mas não é tão difícil, não. Você vai olhar aqui esse exemplo, do jeito que está aqui em cima, como foi calculado aqui a entalpia, e usa esse exemplo para responder essa questão 3, para calcular, tá bom? Questão 4. Veja a entalpia padrão de formação em kilojoules por mol a 25 graus Celsius de algumas substâncias, certo? Se realizarmos a decloração do metano, qual será o valor da entalpia do processo? Então, a questão 4 também faz igual a questão 3, certo? Então, que é igual ao exemplo, tá? Então, você tem aqui o CH4. Deixa eu apagar aqui. Você vai ter o CH4, esse valor de menos 74, ele aparece aqui uma vez, certo? Vai ter também Cl2, certo? Cl2, como não aparece o valor aqui, considera zero, tá? Vai ter aqui o HCCl3, certo? Que aparece aqui o valor, tá? E por último, o ácido clorídrico, que aparece aqui 3 vezes. Então, já sabe o que vai pegar o valor de 3 e multiplicar 3 vezes menos 92,3. Faz do mesmo jeito que a questão 3 e a questão 4. A diferença é que na questão 4, na questão 3, todos os coeficientes são 1. E nessa questão 4, a gente tem 2 coeficientes que diferem de 1. Só isso. E a questão 5, vocês vão responder de acordo com a lei de Reis. Tá bom? Então, onde é que está a lei de Reis? Está aqui em cima no material, certo? Então, vocês vão reler aqui a lei de Reis e vai dizer qual dessas afirmativas quais estão certas e quais estão erradas. Bom? Bons estudos para vocês.